Amém? Podeis assentar, igreja, glória a Deus. É uma honra, um privilégio estar aqui essa noite para trazer a palavra do Senhor ao teu coração. Amém? Eu sou o pastor Daniel, estou lá servindo na Quírios. Aqui está minha esposa Lê, né, Alessandra, a bênção. Aqui está meus irmãos, amigos lá da Quírios, a Fernando, Robson, né? Está o povo aqui. E vocês, amém? Diga assim comigo: estou feliz na casa do Senhor. Amém? Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo de nós podemos dizer que temos a vida e a vida eterna em nome do Senhor. Glória a Deus. Agradecer ao pastor Diego, a sua esposa, esse casal abençoado, queridos, né? Pastor Diego, né? Amoroso, né? É um paizão, né? Querido, né? Nós estamos ali tomando café lá na Quírios, né? Todo mês ali junto, né? E eu tenho o prazer, a alegria de poder compartilhar tempos ali abençoados com a vida do seu pastor. Seu pastor é uma bênção, um homem de Deus. Eu sei que você já sabe, né? Eu sei que você já sabe. Mas é bom, né? Andar com gente de Deus, pessoas amorosas. Eu estava falando ali com a Lê, né? É bom você andar com gente que tem o coração de Jesus, né? Quando você olha assim, você olha para essa pessoa e você lembra de Jesus. Amém, queridos? Então é bom andar com você, querido. Obrigado mesmo, é um privilégio, uma alegria no meu coração. Eu quero te convidar essa noite a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, ao versículo 13. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Eu venho falar de um Jesus que encontra você no meio do caminho. Amém? Eu venho falar de alguém que não esquece de você. Eu venho falar de alguém que, ainda que você pense que não tem mais ninguém na sua vida, ainda que você pense que está sozinho na sua luta, Ele vai ao teu encontro para te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. E passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos a Ti por essa oportunidade, por esse tempo, por esta casa, por essa igreja, por essa comunidade. Senhor, agradecemos porque cremos que o Senhor ainda fala, Senhor. O Senhor é o Deus que ainda nos encontra, Senhor, e nessa noite eu creio que não será diferente, Pai.
mas precisamos da tua, Senhor Deus, direção, do teu querer. Então, Espírito Santo, abre o nosso coração, fala conosco, tira qualquer impedimento e tudo aquilo que possa, Senhor, atrapalhar. Senhor Deus, nós ouvimos a tua voz, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção nessa noite. Então fala conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu não sei se esse é o seu caso, mas por muitos anos da minha vida, por um tempo da minha vida, muitos anos assim, eu fiquei esperando o bilhete premiado. Eu fiquei esperando aquela oportunidade. Sabe aquela oportunidade que chega na sua vida, que você fala assim, olha, se acontecer isso na minha vida vai mudar completamente. E eu fiquei por muitos anos esperando essa oportunidade, aquela oportunidade de ouro, aquela herança inesperada, aquele momento que chega assim na sua vida e você fala assim, nossa, agora minha vida vai ser diferente, agora tudo vai mudar. E eu fiquei por muitos anos esperando que acontecesse isso, sonhando que acontecesse esse dia, esse momento, essa hora, essa oportunidade, esperando que chegasse alguém, batesse na minha porta, trouxesse algo assim para a minha vida e falasse, Tó, isso daqui é seu. Mas infelizmente, irmãos, eu sou daquele tipo de pessoa que nem rifa eu ganho. Nunca ganhei rifa. Se fizesse uma ação entre amigos, para mim é outro amigo que ia ganhar também. Eu nunca fui de ganhar nada, Eu quando participava de sorteio, eu já sabia que eu não ia ganhar nada. Eu já tinha essa ideia comigo. Eu sou o tipo dessa pessoa. Então, essa esperança que estava inserida no meu coração, ela ficou por muito tempo. Eu sentia que algo ia acontecer na minha vida, eu só não sabia o que, eu só não sabia quando. A minha família era uma família muito pobre, era uma família totalmente imergida em outras religiões. Deixa eu falar para você, eu conheci Jesus com 33 anos. Eu não conhecia o Senhor, eu nunca fui instruído na palavra do Senhor. Eu, jovem, era uma pessoa muito afastada de Deus, né? Tá aqui minha esposa, a gente se conheceu, ela tinha 19, né? Não, tinha 17, né? E eu 19. E a gente começou essa jornada, mas a gente não tinha o conhecimento de Jesus. Mas eu tinha algo no meu coração que qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, algo diferente ia acontecer. Então eu comecei a buscar outras religiões, outras pessoas, outras coisas. Mas infelizmente, na minha casa era como um tanque de Betesda. Eu e a minha família, eu e os meus irmãos, era aquele lugar que você, sabe, excluído, que você está deixado de lado. A família, né, os parentes deixam esse de lado. Sabe aquele, eu não sei se você já teve essa impressão, parece que a sua família é a família dos primos pobres, né? Tem os primos ricos, tem os primos que tem os videogames assim mais novos, né? E eu não conseguia jogar nem palitinho, eu jogava bolinha de gude, né? Então a gente era família pobre, né? Eu morava aqui em Taipas. Eu vim, não sei se é aqui da região, né? Mas quem é aqui da região conhece, né? Quando a gente chegou aqui em Taipas era lote, era loteamento, né? E a gente lutou muito, a minha mãe, os meus pais lutaram muito. E a minha casa era um lugar assim, era um lugar esquecido, era um lugar que as pessoas tinham deixado de lado. Mas o problema aqui não é ter essa esperança, porque todos nós precisamos ser movidos por essa esperança. A pessoa que não tem esperança, ela morre, né? Então, você sempre tem esse algo que te move, né? Algo que você imagina, você pensa. Isso é a impressão que Deus coloca em nossas vidas. Eu não conhecia Deus, eu não tinha esse contato com o Evangelho. Quando as pessoas falavam de Evangelho para mim, era uma coisa muito distante, era algo que eu pensava assim, não, jamais, olha para mim, né? Eu ser um evangélico, eu ser uma pessoa que serve a Deus, eu sou muito afastado. E eu pensava nisso, né? Até que um dia Jesus me encontrou. Até que um dia uma irmã de coque foi lá na minha casa e falou assim, olha, bateu palmas lá na casa da minha mamãe e falou assim, olha, eu queria fazer uma oração por vocês. E a minha mãe, na inocência dela também, né, estava começando no Evangelho, entrou, e quem que estava lá dentro? Eu. E essa pessoa começou a orar, e eu na minha incredulidade, eu na minha, né, falar, não, isso não é para mim não, isso não é para mim, né?
Mas ela olhou para mim, ela falou: filho, Deus vai mudar a sua vida. Ela só falou isso para mim: Deus vai mudar a sua vida. Aí muito tempo depois passou, muito tempo foi aconteceram várias coisas nas nossas vidas, né? Eu e a Lê, a gente está caminhando há 33 anos juntos, e a gente está junto nisso, eu e ela, a gente está junto nessa questão da conversão e da transformação. Foi acontecendo, e o que eu vejo hoje é que Jesus ia se aproximando aos poucos de mim, só que eu não percebia. Jesus ia chegando perto de mim. Ele não foi chegando assim. Já teve aquela impressão que chega uma pessoa e fala assim: olha, se você não se converter, vai acontecer isso com você. Isso nunca aconteceu comigo. Jesus ia, sabe, pastor, ia aos pouquinhos, porque ele sabia que eu era arredio. Deus sabe como nós vamos receber a Ele. E o que diz tudo isso? O que fala? O que representa todas essas coisas? É que ainda que você não perceba, ainda que você não veja, Jesus já chegou na sua vida. Ele está presente na sua casa, na sua família. Ele está nos lugares mais escondidos aonde você vai. Ele conhece os lugares mais escondidos do teu coração. Ele conhece os pensamentos que você não conhece. Ainda que você fale assim: mas pastor, eu não conheço Bíblia, eu não sou de nenhuma igreja evangélica. Mas o amor do Senhor nos constrange. Eu sou grato a Deus. Todo dia eu acordo a Deus e eu falo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me encontrou. Porque se dependesse de mim, se dependesse de mim, eu não iria até o Senhor. E o que diz essa passagem para nós? Ela vai falar de um homem, que eu me identifico muito com ele, o paralítico do tanque de Betesda, que estava há 38 anos esperando esse dia chegar, esperando que algo diferente acontecesse. Ele tinha uma expectativa, mas essa expectativa sempre ia literalmente por água abaixo. Era uma pessoa que ele tinha muita fé, ele tinha muita perseverança, mas no seu coração estava com expectativas que não eram as expectativas do Senhor. Normalmente, quando nós estamos esperando algo assim, nós começamos a buscar soluções em lugares, em pessoas, começamos a nos apoiar em coisas que elas não nos levam ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: nessa noite, o Senhor vai encontrar você em nome de Jesus. Nesta noite, o Senhor vai olhar para você e vai perguntar para você: o que queres que eu te faça em nome do Senhor? Para esse homem, ele tinha uma pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? E você deve estar se perguntando: o que esse homem tinha de tão especial? Porque Jesus, deixa eu falar um pouquinho do contexto para você. Jesus estava vindo de Samaria. Ele tinha conversado com uma mulher samaritana e tinha revelado a ela quem ele era, o próprio Deus que estava falando com ela. E aquela mulher ficou com uma alegria extrema. Ela se tornou a primeira evangelista de Samaria e apontou para Jesus. E depois ele está caminhando em direção a Jerusalém. Ele ia participar de uma festa, a festa da Páscoa. E eu quero fazer a primeira pergunta para você: quem em sã consciência que está a caminho de uma festa, ou um casamento, ou uma festa de família, no caminho dessa festa, para ir olhar, ou para ir falar, ou para ir orar por alguém que está doente? Quem faria isso? Somente o Senhor Jesus. Somente Ele. Para tudo que Ele está fazendo, para ir em direção a nós. Porque Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. O que esse homem tinha de especial? O que esse homem tinha de diferente? Porque o nome dele não é citado. O que ele tinha que Jesus foi até ele? Primeira coisa, ele era o alvo do amor de Deus. Jesus é o Deus que tem a iniciativa. Ele se move em nossa direção. Ele se move em direção àquele que é necessitado, àquele que é oprimido, àquele que é esquecido, àquele que precisa de socorro. O Senhor vai na direção dele em nome de Jesus. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu era um perdido.
Eu não sabia que eu era um perdido, mas eu era um perdido. Esse homem era um perdido e ele estava ali no lugar esperando algo de alguém, esperando que alguém desse algo para ele, esperando que alguém resolvesse o problema dele. Por que nós somos o alvo do amor de Deus? 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você nem sabia, mas Jesus já te amava em nome de Jesus. Você nem sabia, mas o Senhor já tinha dado a vida dele por você na cruz do Calvário. Você nem pediu, você nem imaginou, mas o Senhor, Ele já te ama. E Ele não quer saber se você o ama ou não, porque Ele te ama primeiro em nome do Senhor. Amém, queridos? Segunda coisa, o que esse homem tem de especial, ele não tinha identidade. Seu nome não é nem mencionado. Nós não sabemos se ele tinha família, se ele tinha filhos, se ele tinha parentes. Normalmente eu creio nisso, eu sempre penso nisso, quando não tem o nome, quando não aparece o nome, do paralítico, da mulher de Samaria, é Jesus falando conosco, é Jesus falando com você, é Jesus falando com aqueles que não são pessoas conhecidas. Jesus se importa com o Zé Ninguém da vida, irmão. Jesus ele não quer saber de título, ele não quer saber se você tem o nome tal, ele se importa com aqueles que não são reconhecidos, ele se importa com aqueles que não são elevados, que não têm título, ele vai naquele que não tem nem nome. E Jesus, por que ele faz isso? Porque ele quer nos dar uma nova identidade. Aquele homem era o paralítico de Betesda. Ele era conhecido pela sua enfermidade, ele era conhecido talvez pela sua teimosia, ele era conhecido talvez pela sua insensatez de ficar tanto tempo esperando por um milagre que ele não sabia se fosse acontecer. Mas olha só, Gálatas 4,7 diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado e nos tornou filhos de Deus em nome de Jesus. Porque aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu identidade, Ele vai ao nosso encontro, Ele nos dá uma nova identidade. E a terceira coisa, Ele muda a nossa condição. Para mim, antes de conhecer Jesus, imergido no vício, imergido em tantas coisas ruins, para mim era normal aquela vida. E muitas pessoas andam assim, falam, aquela velha história, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, eu não mato nenhum passarinho. E eu pensava dessa forma também, mas Jesus queria fazer algo diferente, Ele quer mudar a nossa condição. Ele é conhecido pela sua doença, mas não pelas suas qualidades. E Jesus via qualidades, Jesus vê qualidade na gente, irmãos. Onde muitas pessoas nos criticam e elas olham e falam assim: você é isso, você é ciumento, não é assim. Então o cara olha para você e não fala uma coisa boa às vezes, Mas Jesus, Ele olha o que você tem de bom. Jesus olha o que você tem de melhor. Mateus 18:11 diz assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para nos julgar, Ele veio para nos salvar. Quem recebe a salvação do Senhor em nome de Jesus? Eu recebo, irmãos, todos os dias. Eu abro os meus olhos, eu falo assim, na minha TV está dizendo, tem algo escrito assim: a vida é boa. Eu ligo a TV, está escrito, alguma coisa de vida é boa, está em inglês. Eu não entendo muito inglês, eu também não, fazer o quê, A gente não sabe tudo, mas eu sei que está escrito life, good life. A primeira coisa que eu olho assim, e eu vejo, e eu penso assim: como a minha vida é boa por causa de Jesus, como a minha vida é diferente por causa de Jesus, como eu sou uma pessoa transformada, como eu sou um marido diferente, como eu sou um pai diferente, como eu sou um trabalhador diferente. Porque Jesus, quando Ele chega na nossa vida, Ele opera três coisas. Primeiro, Jesus nos encontra. Segundo, Jesus nos reconhece. E terceiro, Jesus muda a nossa condição. Ninguém que conhece Jesus fica da mesma maneira que está. Amém, queridos? Ninguém que tem uma intimidade com o Senhor, que tem, não vou dizer assim de coisas
só de coisas espirituais, mas coisas que Deus vai fazendo nas nossas vidas, e nós vamos reconhecendo o caminho do Senhor. Nós precisamos entender e reconhecer que o Senhor chegou na nossa vida para sermos transformados, como Ele disse ali em Abraão no capítulo 12, falando para Abraão: saia da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar para onde eu te mandei. Abraão não sabia para onde ia, mas Deus falou para ele assim: se tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção na presença do Senhor. Eu só quero ser, eu não sei, irmãos, Deus vai nos guiando, mas quando Deus não nos guia, Ele vai ao nosso encontro. E é isso que eu quero que você guarde, que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Você pode até esquecer de tudo que eu falar, mas lembra que Deus é um Deus que conversa conosco. Deus, Ele tem diálogos. Deus é um Deus que Ele não está longe. Deus é um Deus que não está inacessível. Jesus não é aquele que está lá e você aqui, não. Ele se aproxima, Ele quer saber como que você se sente, Ele quer saber o que está se passando na sua vida. Pode perceber em todo o Evangelho, quando alguém se aproxima de Jesus, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele quer saber de você, irmão. Ele quer saber do seu coração, Ele quer saber o que está passando. E sabe o que acontece às vezes? A gente fala assim: tudo bem, vamos levando a vida. Fala para Jesus, diga assim comigo, eu preciso falar o que realmente eu estou sentindo, porque o Senhor te entende. Às vezes a gente não quer falar porque, eu vou falar para uma pessoa e a pessoa vai me julgar. Eu vou falar para aquela pessoa que eu estou sentindo, ela vai falar: mas você, eu achei que você era uma pessoa mais espiritual. Não, irmãos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, mas o Senhor quer saber como nós estamos. O Senhor quer saber o teu estado. O Senhor quer saber como você está. E fale para o Senhor em nome do Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim: e passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus tinha um compromisso, Jesus estava a caminho de um lugar, mas antes de chegar nesse lugar, Ele entra no lugar. E o que esse lugar tinha? Ao invés de ser uma festa, era um lugar onde tinha gente que estava precisando de ajuda. Eram pessoas que estavam doentes, coxos, paralíticos, cegos, pessoas que precisavam de uma cura. E quando Jesus se aproxima, Ele inicia esse diálogo. Ele vai em direção a esse homem. Ele é direto, pois Ele já conhecia toda a história daquele homem. Ele não precisava chegar e falar assim: olha, o que aconteceu? Por que você chegou nesse estado? Porque às vezes as pessoas ficam perguntando para a gente assim: mas por que aconteceu isso? Não, Jesus já vai falar: o que você quer? O nosso Deus é um Deus prático. Não sei se eu posso falar assim. O nosso Deus é um Deus que Ele já quer ouvir o que tem dentro do nosso coração. E Ele pergunta: queres ser curado? A pergunta parece uma pergunta óbvia, e a resposta seria uma resposta óbvia, uma resposta clara. A pergunta é clara e a resposta seria óbvia. Porém, a enfermidade desse homem não era só física, e nós vamos ver isso no texto, mas era uma enfermidade interna, era uma enfermidade que ele tinha dentro dele, no seu interior. Jesus, ele pergunta se quer ser curado, e essa cura não era só a cura física, mas Jesus estava falando de uma cura interior. A real paralisia daquele homem era ter ficado ali 38 anos, na dependência de alguém, na dependência de um dia, na dependência de que alguma coisa ou alguém fizesse algo por ele. E toda vez que havia uma chance, ele era frustrado. Toda vez que a porta se abria, ele era frustrado. Você já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação algumas vezes na minha vida.
de você estar precisando de um trabalho, precisando de um emprego, e aí você envia aquele currículo, né, mais ou menos, que a gente não faz um currículo muito legal, e manda aquele currículo. Aí passa uma semana, a pessoa te chama, aí você vai fazer uma entrevista, aí você faz aquela entrevista, e você volta, né, e a pessoa faz as perguntas para você, e você volta cheio de expectativas, e você volta cheio de sonhos, né? Você olha aquela empresa maravilhosa, aquela empresa que eu gostaria de trabalhar, ou não, eu preciso trabalhar, e você faz uma entrevista, e faz 2 entrevistas, aí o selecionador fala assim: olha, além de você tem mais 15 pessoas. Mas você é uma pessoa de fé, você é alguém que crê, você é alguém que faz oração, vai no pastor, pastor, ora por mim, preciso que a porta se abra, e você continua indo, aí você vai e fica nesse processo seletivo, e aí você liga e fala: e aí, tem alguma chance, apareceu alguma coisa, como é que está esse processo? E a pessoa chega para você e fala assim: olha, nós já escolhemos uma pessoa, infelizmente você não foi escolhido. Quem já passou por isso? Irmãos, a gente passa por estas coisas, e essas coisas vão nos frustrando. Existe uma pesquisa que de vez em quando eu vejo aqui no Brasil, que tem, em relação a isso, do desemprego no país. Então tem os empregados formais, tem os empregados informais, tem os desempregados e os desalentados. Não sei quem já ouviu dos desalentados. Os desalentados são essas pessoas que procuraram, e chegou um momento que eles falaram: eu não vou conseguir. Eu já fiz várias entrevistas e já fiz várias coisas, e eu já tentei, e isso vai sendo transformado em um sentimento de desânimo, um sentimento de que nós, somos incapazes, de que as outras pessoas têm oportunidades e nós não. E quando Jesus pergunta para esse homem: queres ser curado? A resposta que ele dá não é eu quero, ele diz assim: eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Não era só a questão da paralisia, mas era a questão de sentimentos, de ressentimentos. Imagina uma pessoa ficar 38 anos esperando que alguém o ajude. Mas Jesus, como eu disse, Ele sabe de tudo isso, irmãos. Jesus sabe de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as portas que se fecharam. Mas deixa eu falar algo para você: tem portas abertas na sua vida também, tem momentos felizes na sua vida também, tem momentos de vitória na sua vida também, tem momentos em que você lembra, que você fala assim: olha, tinha um monte de pessoas lá, mas eu fui o escolhido em nome de Jesus. Porque a nossa vida não é vida de baixo ou de alto, a nossa vida é uma vida que vai, tem as suas quedas e as suas subidas, tem as suas dificuldades, mas em todos os momentos o Senhor está conosco. Em todos os momentos Jesus está conosco. Deixa eu te falar algo: Jesus quer primeiro curar o teu interior. Jesus quer curar coisas que nem você sabe que tem. Enfermidades, emoções, sentimentos. Às vezes nós vamos carregando coisas, nós vamos nos calando, nós vamos ficando de cabeça baixa, nós vamos falando assim: a vida é assim mesmo. Mas deixa eu te falar algo: Jesus quer que você se levante nessa noite em nome de Jesus. Ele quer que você se coloque de pé. Tinha uma multidão, o texto fala, havia uma multidão de pessoas, mas Ele vai falar com aquele homem. E por que Ele vai falar com aquele homem? Aquele homem, como ele não tem nome, ele representa eu e você. Ele vai falar: eu vou te colocar de pé, eu vou te abençoar, eu vou te curar, eu vou te dar uma nova vida em nome de Jesus. A segunda coisa, Ele vai alinhar a vida daquele homem. Primeiro Ele tem esse diálogo, depois Ele vai alinhar. Porque a expectativa daquele homem era o quê? Ele falou, que quando vinha o anjo, havia um movimento na água, e quem entrasse primeiro seria curado. Mas o próprio Deus, o Jeová Rafá, estava perto dele, e ele não sabia.
Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que pode te curar de toda e qualquer enfermidade, Ele está perto de você. E em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que se nós orarmos em nome do Senhor Jesus, Ele fará a vontade do Pai em nós. Mas aquele homem, ele estava tão focado naquilo, na sua expectativa, ele estava tão focado no que poderia acontecer, naquele momento que poderia acontecer, que ele não viu que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava ali do lado dele. Mas você pode falar assim: ah, mas pastor, ele não conhecia mesmo Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Mas isso acontece muitas vezes quando a gente está no lugar certo, com a expectativa errada. Muitas pessoas, elas buscam ao Senhor, elas vão no lugar certo, elas estão na casa de Deus, mas a sua expectativa não está no Senhor. Talvez a sua expectativa, a expectativa dessas pessoas, seja no pastor, seja na irmã da intercessão, seja em alguém. Ela pensa assim: ah, mas se alguém falar comigo, se aquela pessoa falar comigo, se aquele patrão me der aquela promoção, se aquela amiga me levar na igreja, a minha vida vai ser diferente. Não, irmãos, a sua expectativa precisa estar no Senhor Jesus. O alinhamento que Jesus vai fazer aqui é com Ele. Mas aquele homem olhava para baixo. O tanque de Betesda é um poço, né? É um poço assim. E aquele homem ficava olhando para baixo. E o Senhor Jesus estava... Ele não olhava para cima, ele olhava para baixo. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós precisamos continuar olhando para cima. É porque de lá vem o nosso socorro. É do Senhor, é do nosso Deus, em nome de Jesus. Essa questão de expectativa, eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida. Em um determinado momento eu fui corretor de imóveis. Quem já foi corretor de imóveis? Temos corretor de imóveis aqui essa noite? Não, só eu fui. Não sou mais. E para quem não sabe, um corretor de imóveis, ele não ganha nada. Ele tem que chegar 7 horas naquele lugar, né, que é o plantão de vendas, e junto com ele tem mais uns 80 corretores. E é assim, você faz um sorteio. E assim, os 3 ou 4 primeiros têm uma chance. Por quê? Porque quando você entra num plantão para olhar, você está tipo assim, falando para o cara: ó, vai passar outro no seu lugar. Eu não sabia disso. E aí eu estou lá, né, num plantão desse, 80 vendedores, e eu tinha tirado o número 3. A primeira vez que eu tirei o número 3. Só que você passa o dia todo lá, né? Então entrou, quando eu estava lá, e deu 9 horas, e aí chegou o primeiro, 9 horas a gente começou a trabalhar. Quando foi 11 horas da manhã, chegou o primeiro cliente. Aí ele entrou, tal, aí o número 1 foi atender. Aí ele foi, conversou, tal, não sei o que, ficou lá, passou um tempo. Aí essa pessoa deixou o contato, falou: ó, vou voltar depois. E a gente lá na expectativa. Deu 1h da tarde, entrou o segundo cliente. E eu não tinha, né, tomado café e não tinha ido almoçar. Por quê? Porque eu tinha que esperar lá naquele local. Quem está entendendo? Eu tinha que esperar. E eu era o 3, eu era o número 3. Domingo, um sol, irmão. Eu doido para ficar em casa, né? Doido para ir para casa. Mas eu precisava estar ali. E aí entrou o segundo, era 1h da tarde, segundo cliente. E aí esse segundo cliente lá conversou com o corretor, fez a mesma coisa, falou: depois eu volto, pegou aquele contato. Aí eu tô lá: quem é o próximo? Quem é o próximo? Sou eu, né? Próximo sou eu. Aí passou, deu 2 horas, nada. Deu 3 horas, nada. Aí eu fiquei olhando, sem tomar café, sem almoçar. Me deu vontade de ir no banheiro. Olha eu no tanque de Betesda. E aí eu fui, né, irmãos? Não tem jeito, chega uma hora que você vai. E quando eu fui, o que aconteceu? As águas moveram. E aí como chamaram, e eu não fui atender, foi o quarto.
Eu fiquei muito bravo. Eu falei, mas como? Isso é uma injustiça. Vocês não podem. E o quarto comprou. E eu fiquei muito triste. Pois eu estou aqui esperando. Aí eu fui falar com a moça, porque tinha moça que anunciava, mas você não avisou que você ia no banheiro, né? Bom, resumindo, aí eu entendi que não adianta você ficar esperando que as coisas aconteçam. Aí eu levantei. E eu entendi que quando você está com Jesus, amados, quando Jesus está na sua vida, aonde você for, você vai ser uma bênção. Às vezes a gente está com essa expectativa em lugares que não são. O lugar está certo, aliás, o lugar é certo, mas a sua expectativa está errada. A minha expectativa é que alguém entrasse, mas a minha expectativa tem que estar em Jesus. É Ele que vai abençoar. E para que eu termine a história, que não é uma história triste, né? Aí na semana eu fui visitar um cliente, porque eu fazia outro trabalho, né? Eu vendo cosmético. Aí eu fui falar com um cliente, um amigo meu, e falei para ele, olha, eu sou corretor de imóveis. Ele falou, é mesmo, eu estou querendo comprar um apartamento. Esse cliente de outro foi e comprou. Aí eu vendi. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Porque é assim, às vezes a gente acredita que vai acontecer, e a vida desse homem foi isso, ele acreditando que ia acontecer através daquele tanque, mas não, Jesus estava ali, Jesus estava perto dele, respondendo o enfermo, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então eu chego à conclusão, que a única coisa que tinha naquele lugar, era duas coisas, um mau cheiro terrível, naquele tanque de Betesda, porque era uma água parada, era uma água que vinha, né? Esse tanque, para que você entenda mais ou menos, era um tanque que eles lavavam os animais para oferecer ao templo. Então era um lugar que ele não era muito assim limpinho, não. E a segunda coisa que tinha era água parada. E o que tem água parada? Nada. Não tinha nada nesse lugar. E pode ser que às vezes nós entramos nesses lugares de águas paradas. Falando em relação a isso, lugares de águas paradas, às vezes são lugares espiritualmente, às vezes a nossa vida não muda, às vezes a nossa vida não tem movimento, e nessa noite eu quero falar ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Eu quero te impulsionar a movimentar a sua vida, a sair desse lugar de águas paradas, a sair desse lugar e olhar para o Senhor Jesus e falar, Senhor Jesus, eis-me aqui, estou aqui, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Aleluia, Jesus. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Pare de ficar olhando as águas paradas, olhe para Jesus. Pare de ficar com expectativas em coisas ou pessoas ou situações que você já sabe que não vai acontecer. Pastor, me explica melhor. Às vezes a gente fica esperando que o patrão vai reconhecer a gente fica lá, aí entra outra pessoa, fica 3 meses e é promovida no nosso lugar, a gente fica triste. Se mova. Se mova. Era o que Jesus ia falar para esse homem. Ele ia colocar esse homem em processos de cura. Ele ia colocar esse homem para entrar num processo que aquele homem nunca tinha experimentado na vida. Todo dia alguém levava ele ficava sentado olhando para águas paradas, esperando que algo acontecesse. Mas Jesus ia falar para ele, olha, pega esse teu leito, levanta e anda, segue a tua vida, coloca movimento na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. A cura acontece, ouça isso, quando nós nos levantamos, quando nós não aceitamos a condição em que nós estamos vivendo. A cura acontece, eu não estou falando só de cura física, não. A cura acontece quando nós reconhecemos, se nós ficarmos com as mesmas expectativas, nas mesmas coisas, nada vai mudar. Nada vai mudar. E é o que Jesus vai falar para esse homem. Versículo 8, ele diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus colocou aquele homem de pé e o curou, mas era preciso restaurar o quê? A sua dignidade, porque tinha um leito, tinha uma caminha que aquele homem usava. O que era aquele leito?
simbolizava a sua incapacidade, simbolizava a sua limitação, simbolizava aquilo que ele era dependente, ele dependia daquelas coisas, e hoje o Senhor está tirando todas as suas dependências, as suas limitações, o seu coração triste, as coisas que têm parado você, as coisas que têm limitado você, em nome de Jesus. Levanta e anda, em nome de Jesus. Versículo 9, olha que interessante, eu vi esse versículo e eu achei maravilhoso. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era um dia de sábado. Você pensa assim, Jesus vai fazer isso nesse dia. Lembra que eu esperei um dia por muito tempo? Não, hoje mesmo, Jesus pode fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Não tem sábado, não tem domingo, não tem hora, não tem... Quando Ele chega, Ele faz um milagre em nome de Jesus. Ah, mas para fazer um milagre precisa ter isso. Não. O que precisa ter para um milagre é você ter fé no Senhor Jesus e crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus nos coloca de pé, não precisamos mais ficar esperando por algo melhor acontecer, pois não tem nada melhor do que quando Jesus entra na nossa vida. Então, quando eu esperei por muitos anos que algo acontecesse e Jesus entrou na minha vida, a minha espera acabou. Todos os dias, se você quiser, se você crer, como diz o profeta Isaías, se creres, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida, irmão. É a promessa. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E uma vida em abundância não é só coisas materiais, mas é uma vida em abundância, vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Que eu entendo vida em abundância, é vontade de viver. Vontade de acordar de manhã e falar assim, hoje é um novo dia, hoje eu vou buscar coisas novas, hoje tem gente para orar, hoje tem gente para mim fazer algo diferente, em nome do Senhor Jesus. Vida em abundância é acreditar que sempre Deus tem coisas novas para fazer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Jesus não só nos curou, mas também nos libertou. Jesus não veio só e nos curou de todas as nossas enfermidades, mas Ele também nos libertou. Você é livre em nome de Jesus, irmão. Pare de se culpar, pare de se apontar, pare de se julgar. Você é livre, Jesus veio na sua vida e te libertou, seja do que for. Às vezes as pessoas querem nos colocar em cativeiros novamente. Ah, porque você, cativeiros emocionais, né? Ah, porque você em 1975 me magoou. E aponta essas coisas e fala: eu não te perdoo, eu não esqueço o que você fez para mim. Irmão, Jesus nos libertou. E se a pessoa ou se alguém não te perdoou, Jesus te perdoou. E se Jesus te perdoou, esteja perdoado em nome do Senhor Jesus. Mas a pessoa não quer me... Mas isso não depende da pessoa, isso é Deus que está falando. Seja perdoado em nome do Senhor Jesus de todos os seus pecados, porque Ele deu a própria vida por amor de todos nós, e nos livrou, e nos libertou, e nos perdoou. Sinta-se perdoado, sinta-se livre em nome de Jesus. Do que Ele livrou aquele homem? Da dependência física, aquele homem se levantou. Da dependência emocional, aquele homem se viu curado. Se viu curado. Não dependia dele. Tem coisas na nossa vida que não somos nós que vamos fazer, mas é o Senhor que vai fazer na nossa vida. Ah, eu não consigo deixar isso. Ah, eu luto, eu faço isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. O salmista fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tem coisas que a gente não vai conseguir se livrar mesmo. Dependências, situações. Paulo diz, né, em Romanos capítulo 7, as coisas que, né, aquilo que eu não quero fazer,
eu acabo fazendo, e aquilo que é para mim fazer, eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele continua dizendo: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livrou desse corpo de morte. E um pouquinho mais à frente ele diz assim: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Esse homem, por 38 anos, ele foi escravo de uma expectativa. Deixa eu falar para você, talvez eu não sei quanto tempo você está escravo, você está preso em alguma coisa na sua vida. O Senhor te liberta agora em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, seja livre, seja liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? É assim que Ele faz na nossa vida. Ele levantou, Ele colocou aquele homem de pé, e Ele falou: toma o teu leito e anda, porque a nossa vida precisa ter o quê? Movimento. Ele colocou aquele homem para caminhar. Vai para a igreja. Aquele homem foi para o templo, né? Não foi para a igreja. Mas ele falou assim: você foi curado, não foi? Fui, pastor. Você foi liberto, não foi? Fui, pastor. Agora vai para a igreja. Vai buscar o Senhor. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? É a primeira vez que eu prego aqui, eu não sei se eu vou voltar, mas glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Isso faz parte, é muito presente na minha vida, que por muitos anos eu vivi também assim. Não sabia, mas vivia assim, em nome do Senhor Jesus. E aí o versículo 14 vai dizer assim, que aquele homem estava curado, aquele homem estava andando com seu leito. Imagina a alegria dele, andando para lá e para cá, falando: eu fui curado, agora eu estou curado. Mas olha que interessante, ele não sabia quem tinha curado ele. A sua dependência era tão grande, porque ele não tinha visto Jesus, ele não tinha olhado para Jesus, ele não sabia quem era Jesus. No versículo 14 diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, mas não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. E coisa pior, o que Jesus estava falando? Não volte atrás, não volte a depender do seu leito, não volte a depender das coisas que você viveu todo esse tempo. Jesus não estava dando uma sentença, mas Jesus estava dando um alerta. E nós vemos como pastores, pessoas que começam bem na fé, que são libertos, que se levantam, que Deus faz uma obra maravilhosa na vida delas, mas que depois de um tempo elas querem voltar a segurar aquele leito, aquela dependência. Pela terceira vez eu vou falar: Jesus te libertou em nome de Jesus. Você é livre, não dependa mais de nada na sua vida. Se liberte para a glória do Senhor Jesus. E para concluir, para terminar, eu vou para o final agora. Hoje nós aprendemos que não podemos confiar em nossas expectativas vazias, promessas vãs, em pessoas que nada podem fazer por nós, a não ser que Deus as direcione. Eu creio que tem gente que ajuda a gente a encontrar Jesus também. Amém? Quem crê assim? Tem anjos do Senhor, né? O pastor Klaus é um anjo de Deus nas nossas vidas. Na minha vida, pelo menos, ele é. Eu falo dele, entendeu? Mas teve outras pessoas, teve pessoas que me direcionaram para Deus, que não eram evangélicas. Eu acredito. Mas escute isso: quando o Senhor quiser, Ele vai ao teu encontro, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te levantar, e você vai ser uma bênção na presença do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Não fique pensando assim, não tem esse pensamento. Acontece na vida de todo mundo, que era o pensamento desse homem. Sempre quando eu tento, vai outro na frente. Sempre quando eu vou tentar, não fique mais com esse pensamento. Posso dar uma palavra para você essa noite, igreja, em nome de Jesus? Você já está o primeiro da fila, em nome de Jesus. Só estenda a sua mão para receber aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, se coloque de pé, eu já vou estar terminando, em nome de Jesus. 3 coisas que o Senhor faz, e eu gostaria que você guardasse também isso no seu coração. 3 coisas que você guarde nessa mensagem. Primeiro, Ele se move na nossa direção, para mostrar que nos ama.
Não rejeite o amor de Deus, Ele está perto de você. Diga assim comigo: Senhor, eu sei que o Senhor está pertinho de mim, que o Senhor nunca, jamais me abandonou, nunca vai me abandonar. Amém? Amados, quando eu me sinto sozinho no carro, às vezes tem alguma coisa assim no banco, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar. Eu tiro as coisas do banco, eu falo: Jesus, senta aqui, eu preciso falar com o Senhor. E Ele fala: fala, filho. Fala. Segundo, nos mostra onde devemos colocar a nossa fé e confiança. Olhe para Jesus. O único que pode te ajudar é Jesus. Quando você confiar nele com toda a tua alma, teu coração, com toda a tua fé, como eu falei, tem anjos de Deus nos abençoando, pessoas que nos ajudam, mas essas pessoas quem envia é o Senhor. Então confia no Senhor. Que a sua oração não seja assim: e se aquela pessoa me reconhecer, e se aquela pessoa fizer isso por... Não, que a sua oração fala assim: Senhor, ouve o meu clamor, ouve o meu pedido. E aí o Senhor opera na sua vida em nome de Jesus. E para finalizar, Ele nos coloca de pé para caminhar e viver a vida que Ele preparou para nós. Hoje a sua espera acabou, Jesus está aqui. Amém, igreja? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Glória a Deus.